Bom dia! Boa tarde E boa noite, meus amigos. Aqui é o podcast Geração Encorajada para mais um episódio. E a gente vai falar sobre o quê, John? A gente vai falar sobre santidade, o que você precisa saber para crescer em Deus, para desenvolver a sua fé e viver como um cristão maduro. Vambora, John. Vambora, porque o último episódio foi sobre o quê? Foi sobre pecado. E A gente agora? saiu do humano, do erro, da carne pra santidade, pro divino, pra Jesus. Aleluia. Vambora. O que é viver em santidade, John? O que é viver em santidade? Eu acho que, na verdade, antes de nós começarmos a responder o que é viver em santidade, nós vamos declarar o que é a santidade. Que a gente nem... Antes. Opa! Eita! Você tá vendo aquela pessoa ali na Eu câmera? tô vendo ela. É Zé Ruela, né? É Zé Ruela, muito, né? muito. Putz, grila, Porque velho. ela não tá escrita. Ela não comentou. Ela não deixou o like. E ela não compartilhou. Bizarro. Como que chegou até aqui? 15 segundos de gravação e ainda não fez isso. Eu te dei 5 no último. Agora você teve 15 e ainda não fez. E agora? Vai agora. É isso. E tá Vai aqui, agora. olha só. A outra camisa agora veio aqui. Cara, coisa linda. É que não tem como mostrar atrás, gente. Não tem como. Tem Mas como. atrás. Tem, óbvio que tem. Ó. Tá aparecendo. Ó que coisa linda, gente. Ó que coisa linda. Meu Deus. É os guri, né? Meu É os Deus. guri. Enfim, vamos voltar. Viver em santidade. Viver em É errar. santidade. Calma. O que é santidade? Perfeito. Vamos lá pra uma coisa que eu nem tenho anotado aqui, a gente nem combinou, porque do nada eu pensei em falar isso. A gente vai lá pra Isaías 6. Abre Isaías 6 aí, John, por favor. Pra Eu mim. ia tomar um colinho de água, mas Não vai tomar só água ali de água. Agora não. Isaías 6. Isaías 6, vamos entender o seguinte. Deixa eu ler. Santidade, calma. Santidade está completamente em Cristo. Lê Isaías 6, se eu não me engano, até o versículo 6, mais ou menos. Todos os versículos. Começa a ler Isaías 6, vai lá. No ano. Calma aí. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, com cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Calma. Trava aí. Aqui nós temos Isaías vendo a extrema e maravilhosa santidade de Deus. Perfeito. Ele vislumbra a santidade e ele vê que os anjos clamam santo, santo, santo. E aí, há uma resposta de Isaías a essa santidade, que é o versículo que você vai ler agora. O 5. Isso? Então eu disse: Estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pode continuar. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Uhum. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então aqui, Aleluia. então aqui nós temos o momento em que Isaías olha para a santidade de Deus e olha o que acontece, John. Quando nós enxergamos o quão Deus é santo, nós nos tocamos de onde nós estamos. Nós quão ruim nós somos. Exato. Então Isaías percebe que ele é um homem de impuros lábios e vive em um meio de pessoas com lábios impuros. E é muito louco porque daí a gente vê toda a transição que é. E aí a gente vai lá no versículo 8. E o Senhor fala: Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então assim, é isso que acontece mediante a santidade, é um processo. Nós olhamos a santidade de Deus, nós observamos o quanto Ele é santo, e nós nos tocamos de quão pecadores e como ruim nós somos. Então nós nos arrependemos verdadeiramente, somos perdoados por Ele. E aí Ele nos chama a viver o envio. O envio, quando a gente fala envio, a gente pensa só em missão, mas não, é viver o seu chamado e o seu propósito em Cristo Jesus. Então, Mas eu acho que isso fica para outro dia. fica para outro dia, Mas com certeza. um bom ponto a deixar: santidade gera resposta. Exatamente. Quando nós vislumbramos a santidade de Deus, Gera uma resposta Gera uma no resposta. nosso espírito. E aí a gente começa a viver a partir disso. exatamente. Perfeito, mas sim. Voltando na primeira pergunta lá. Eu ia falar exatamente isso. Vamos A lá. primeira pergunta qual que é? Viver em santidade é você nunca errar? A única pessoa que nunca errou foi? Jesus Cristo. Jonas. Ah, não, Jesus. Desculpa. Jonas errou bastante. Jonas é que começa com J e termina com S. Daí dá pra confundir, entendeu? Ah! Pode ir. Cara, é muito louco. Então a gente vê que Jesus ele não cometeu nenhum erro, mas aí eu te pergunto, tem como a gente viver em santidade
sem nunca errar, nunca mais, Acho que impossível, não né? tem como, porque Até já, porque a gente já falou sobre isso. nós já nascemos pecadores com a iniquidade. Qual que é a palavra em hebraico, você lembra? É Avon. Avon, né? A Avon. marca, né? Avon, a marca Avon. E aí a gente vai lá pra 1 João 8, que João diz exatamente que, cara, se você fala que você nunca peca, tá completamente errado. Você tá pecando. Você tá biruleibe das ideias? João 1, 1 João 1, versículo 8, se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Só que daí é muito louco porque a gente tem esse mesmo comparativo lá em Provérbios 24, no versículo 16, que fala, não, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então aqui é você entender o seguinte, sim, você vai cair, você pode cair até 7 vezes, até 10 vezes, mas você com o sangue Ou até de 70 Jesus... vezes 7. É 70 vezes 7. Mas você com o sangue de Jesus, que vai te trazer a purificação completa do seu coração, da sua mente, você pode se levantar e partir pra cima do diabo com a santidade de Cristo ao seu lado. Perfeito, até porque quando a gente vence a tentação, o diabo foge da gente. Com certeza. Então, vivendo em santidade, o diabo fugirá da gente. Mas vamos até esse processo de santidade agora? Como que eu posso viver em santidade nessa moda atual, sem ser o chato, o religioso, o sem graça? Difícil, porque o mundo tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais baseado no pecado. No pecado, até porque o mundo jaz no maligno. Exato. Mas a gente tem ali essa questão de nós tomarmos cuidado com as nossas atitudes e com tudo que nós temos feito, como nem a gente conversou no podcast do pecado. 1 Coríntios 10, 31, Paulo vai trazer que assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então assim, a gente não tem que se encaixar no mundo atual. Até porque a gente tem que ser... A gente não pode se conformar com o padrão do mundo, né? Exatamente, Romanos 12, 2. Então assim, a gente não precisa, acho que, abrir mão do que a gente vive, nosso estilo, a nossa identidade. A nossa música. Porque quando Depende da música também, pelo amor de Deus. Calma lá, a gente já conversou sobre isso no outro podcast. Até porque, cara, se você tem uma identidade firmada em Cristo, que nós já conversamos no primeiro podcast, cara, a sua identidade vai estar moldada nele, então ele vai te guiar perante a isso. Mas Paulo instruiu muito bem que, cara, qualquer coisa que você faça aqui, faz pra glória de Deus. Sabe? Não tenta se encaixar para as pessoas te olharem e elas te glorificarem. Até porque tem a parábola do... Não, que parábola? Confundi. Que Jesus ele vai falar em Mateus 6. Mateus 6. Deixa eu puxar Mateus 6 pra eu não falar heresia, pra eu não falar bobagem. Porque imagina falar bobagem. Heresia já tem bastante pastor por aí. Ixi, mas que isso? Pra que uma dessa? Ó, Mateus 6. Mateus 6, Mateus 6, tá certo. Que é logo depois, logo antes. Meu Deus, eu tô perdido. Que é pra gente não orar como os hipócritas. Você se lembra dessa passagem? Sim. E é aqui em Mateus 6 realmente, mas eu não estou achando. Aqui, ó. Mateus 6, 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como os gentios fazem. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. E tem alguma outra passagem. Aqui, ó. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. O próprio Jesus está se falando que você não pode querer se aparecer, querendo se mostrar que é o cristão, mostrar que é o bababá, até porque não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Quando você fizer jejum, você arruma, entendeu? Não sai mal-humorado. Ai, meu Deus, eu estou... Nossa, mas por que você está triste? É que eu tô de jejum há um dia. Meu Deus, eu não paro de orar e ler a Bíblia e me alimentar em espírito. Cara, não dá, cara. Isso aí não pode. Não pode acontecer. Mas enfim, voltando. Porque, cara, assim, a gente vai mudar bastante, várias rotas. Viver em santidade é viver sendo uma lista de coisas que eu não posso fazer. Uma regra, né? Exato. Regra, que nem você tem a regra quando você é criança. Exato. Cara, é muito complexo a gente falar disso. Porque se a gente foca muito em algo, nosso pensamento foca muito naquilo, às vezes a gente vai acabar caindo. Então, tipo assim, toda hora eu fico pensando assim, meu Deus, eu não posso cair em pornografia. Meu Deus, eu não posso masturbar. Meu Deus, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não posso ficar com menina. Às vezes você vai ficar pensando tanto nisso que você vai cair. É verdade. Então o foco, às vezes, é você mudar o seu pensamento. Tipo, não é que
naquilo que você não pode, mas talvez naquilo que você possa fazer. E tem algo muito importante que a gente vê lá em Gênesis 2. Antes da queda, Deus ele dá uma instrução muito importante para Adão e Eva, que é o seguinte, Gênesis 2 no versículo 17. Deus. Deus. Ele fala assim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ponto. Só que no versículo 16 a gente tem uma chave muito importante que é, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então assim, eu acho que o ponto é nós focarmos naquilo que nós podemos fazer e não só naquilo que nós não podemos. Porque se a gente foca naquilo que a gente não pode, a gente começa a viver realmente uma santidade baseada em uma performance e em regra. E não em um amor e a alegria de viver aquilo que Jesus nos entregou com o sacrifício dele. Então, eu acho que é muito importante a gente prestar atenção, tipo, cara, eu estou vivendo em santidade, o que eu posso fazer? Eu acho que também é parar de ser criança, né? Na fé. Parar de Tipo ser assim, criança. Olhar assim, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E começar a olhar, Jesus gosta disso. É isso. Jesus gostaria que eu fizesse isso. Jesus faria isso. Não, e a nossa mente, John, ela vai, tipo assim, mano, se a gente focar só no não pode, a gente vai começar a ter uma repressão de que o evangelho é chato, é só uma parada cheia de regra, uma rebeldia interna, porque, tipo assim, não sei o que a gente tem, é porque a gente é pecaminoso, né? Que a gente olha algo que não pode e a gente mesmo assim dá vontade de fazer ainda mais. E aí fica aquela culpa constante, tipo assim, poxa, eu não podia ter feito aquilo. Só que se você tirar esse pensamento do não pode e só focar no eu posso fazer isso porque Jesus é bom, cara, a santidade ela vai mudar completamente na sua vida. Perfeito. Mas vamos pra uma diversidade agora do dia a dia, do cotidiano. Como que eu posso viver em santidade em ambientes tóxicos? Tipo assim, ó, escola, eu estudo numa escola que não é cristã, onde as pessoas não são cristãs, e elas me criticam pela minha fé, ou elas me desprezam, ou elas zombam, entendeu? Ou tipo, meu trabalho na minha faculdade, entendeu? É algo difícil. Eu digo assim mesmo, eu faço faculdade de psicologia e é muito intenso. Na minha turma, poxa, tem um católico, tem uma pessoa que é cristã também. Só que, tipo assim, são 50 alunos. Então a maioria não é cristã. A maioria vive uma vida completamente fora da igreja, fora de Jesus. E como fazer, às vezes, pra gente se manter em santidade mesmo nesse ambiente tóxico? Cara, é simplesmente a gente realmente focar em Cristo Jesus, a nossa mente firmada nele. A gente tem em Mateus 5 um dever muito grande, que é nós sermos o sal da terra e a luz nesse mundo. Então, tipo assim, a gente vai precisar estar em ambientes um pouco mais complexos para nós podermos ser a luz nessa escuridão. Perfeito. E entender, deixa eu pegar certinho aqui só. Cara, e agora trazendo até um exemplo nosso, a gente vai pra vários lugares, como eu disse no último podcast, a gente gosta de jogar vôlei. E a gente vai pra muitos lugares onde as pessoas elas escutam músicas que não nos agradam, elas tipo zombam do cristianismo, elas zombam do que o cristianismo prega, e a gente tá nesses lugares. E a gente não condena elas nesses lugares. Porque antes do cristianismo a gente era parecido. Exatamente. Tu não sabe porque tu cresceu dentro da igreja. Cresci dentro da igreja, Mas eu não cresci dentro da igreja e eu sei que eu era exatamente assim, eu nunca imaginei que seria um cristão, mas o meu testemunho pode ficar pra um outro vídeo. Mas é muito importante a gente também trazer que existem ambientes tóxicos dentro da igreja. Também, verdade. Muito importante, verdade. porque, tipo assim, a igreja é feita de pessoas. Humanos. Então, pessoas erram. Só que, cara, toma cuidado, né? Até porque as instruções de Paulo, por exemplo, a Timóteo, não vou saber exatamente aonde está, mas todos aqueles pecados que Paulo fala pra Timóteo não são nem sobre o mundo. São dentro da igreja. Dentro da igreja. São pessoas que, nos fim dos tempos, cara, os corações vão se esfriar, o amor vai se esfriar. E a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão em nossa volta, como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 15, no versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, toma cuidado com as pessoas que você tem andado, porque se você percebe que você está sendo influenciado e você está fugindo da santidade, então fuja. Então fuja do lugar. Fuja da onde você está. tá. Tá forte o suficiente para entrar naquele lugar e fazer diferença. Porque eu vivo essa situação hoje em dia com os meus colegas de uma outra escola, que a maioria é cristão, não é cristão, faz algumas coisas que não dizem respeito ao que a Bíblia prega. E por muito tempo eu fui influenciado. Mas hoje em dia, quando eu ando com eles, quando eu fico com eles, eu tento cada vez mais trazer pro meu lado, sabe? Então, tentem... se vocês não estiverem preparados para andar nesse ambiente tóxico, se preparem
e andem, porque Deus nos chamou para fazer discípulos em todas as nações. É isso. Pregar o ID e fazer discípulos em todas as nações, todos os lugares. Acho E que é aí? isso. Bom, John, o que me atrapalha, o que eu consumo que pode travar a minha caminhada em santidade, minha caminhada até chegar na glória, até o dia que Jesus vai voltar, até o dia que eu vou morrer, O que você consome que pode me travar? que pode travar. Então a gente tá falando de tudo, né? Séries, Tudo, vídeos no YouTube, tudo. né? Pô. É, Só vai ler a Bíblia e vai orar. não. Se você consegue fazer isso, parabéns. Meu Eu Deus, digo você é por mim, o- cara. Eu não consigo só ler a Bíblia, você é o só Cristão orar, Max. só ver vídeo cristão. Cara, infelizmente eu não consigo ainda. Não cheguei nesse nível de extremidade. Paixão. Infelizmente não cheguei, admito. Falo o meu erro mesmo, errado. cara. Eu gosto muito de assistir outros vídeos no YouTube de jogos e ver séries também. E não tem nada errado nisso. Mas a gente precisa realmente tomar muito cuidado, porque sim, as coisas que nós vemos, as coisas que nós ouvimos, elas nos influenciam completamente a nossa mente mediante a nós vivemos em santidade com Cristo Jesus. Perfeito. A gente tem em Salmos 101, escrito por Davi, no versículo 2 e 3, que é: seguirei o caminho da integridade, quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Então aqui a gente tem uma declaração de Davi que precisa ser declarado por nós mesmos, que é, cara, aquilo que é mal não vai nos dominar. Perfeito. Aquilo que não vem, que não provém dos céus, não provém de Jesus, nunca vai poder nos dominar. E nós temos que tomar realmente muito cuidado, John, E que com a nem nossa visão. você disse no podcast passado sobre pecados, a gente tem que pensar no que é puro, no que é agradável, o que é bom Filipenses de coração. Então, é nisso que a gente tem que se contentar. Mas às vezes você vai querer assistir outros conteúdos, conteúdos que não são pecado, pelo amor de Deus, tá? Mas outros conteúdos vai querer consumir algo que seja na atualidade. Isso. E é normal, a gente é humano, a gente tá na carne, então é normal. Mas cuide até que ponto, né? Exatamente, mas é muito importante trazer, João, a importância realmente dos nossos olhos. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente tem assistido, sabe? Eu acho que é muito mais nós tomarmos o cuidado de nós entendermos que os nossos olhos eles funcionam como um canal de direção do nosso interior, né? Então assim, será que Jesus ele tem se agradado daquilo que nós temos assistido? Stranger Things. Ai, meu Deus do céu. Tô brincando, eu assisti tudo. Eu também assisti tudo, né? Ele foi pior, ele virou o ano assistindo. Virou eu e a minha família assistindo. Enfim, Todos. porque, cara, a gente tem lá em Mateus 6, por exemplo, versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Né? E aí aqui a gente tem a questão do dinheiro, né? Mas pode servir pra... Sim, o que a gente tá falando Tudo. dessa questão. Então, assim, é muito interessante você prestar atenção no que você tá assistindo, no que você tá vendo, no que vocês têm ouvido, que podcast você tá ouvindo e tudo mais. Importante assistir esse. Importante assistir esse, mas não é assim. Você não precisa se perguntar, tipo, cara, eu posso, que nem a gente comentou, né? Mas assim, isso me aproxima ou me destabiliza completamente espiritualmente, entendeu? Cara, Até que assistir. ponto o TikTok é agradável? Exatamente. Assistir, por exemplo, algumas pessoas que, por exemplo, eu assisto gamers, né? Zoca from the Brasil? Alan Zoca foram no Brasil. Eu assisto Backstage. muito o Alan Zoca, eu gosto muito. E, tipo assim, ele fala muito palavrão. E eu tomo Que é completamente normal pra todo mundo exatamente. que é Só do que mundo. eu nunca tive problema em falar palavrão. Eu dificilmente falei palavrão na minha vida. Agora. Mas existem pessoas que têm muito problema de falar palavrão. E talvez essa pessoa, ela não tenha que assistir o Alan, porque o Alan fala muito palavrão. E você vai se Exato. acostumar, porque você tá ouvindo, você tá vendo aquilo acontecer. Sim. Você vai se adaptando àquilo. As coisas à sua volta, elas vão influenciando. Corrompendo, igual a gente falou do Exatamente. versículo de Coríntios. Exatamente. Então, assim, realmente tem como você travar sua caminhada em santidade dependendo daquilo que você tem visto. Então, tome muito cuidado. É que nem, tipo, tu tem problema com pornografia. Você abre o TikTok ou o Instagram e fica vendo conteúdo de mulher que posta de, sei lá, de short curto ou de biquíni. Isso não vai te ajudar na tua caminhada cristã, isso só vai te travar, isso só vai vai impedir o seu romper em Deus. Então, cuide muito com o que você tá vendo. Como Exatamente. você disse. Eu acho que é uma perfeita colocação. Mas, perfeitamente, como eu coloquei agora, sobre viver em santidade,
no digital, existe uma forma de eu não me desatualizar, eu ainda viver em santidade, só que no mundo digital. Hoje em dia é muito intenso para um cristão por conta do Instagram, do TikTok. Meu Deus. A gente tem visto uma geração que tem sido completamente dominada pelo Instagram, pelo TikTok, por coisas rápidas, pela dopamina. A gente mesmo, né? A gente Nossa. passa muito tempo. Se eu for pegar aqui quanto tempo que eu fiquei no Instagram hoje, meu Deus do céu, provavelmente foi mais de 1 hora, infelizmente. 1 hora que eu podia ter gastado lendo a Bíblia. Só que é muito difícil, porque a nossa dopamina, o nosso cérebro já tá completamente corrompido. A nossa geração é a geração das distrações, né? É complicado, mas tem como fugir. Óbvio Tem que como fugir. Até porque a Bíblia mesmo fala que, cara, como pode o jovem manter a sua pura conduta? Salmo 119, versículo 9. Uma pergunta. E ela já é respondida, vivendo de acordo com a palavra de Deus. No versículo 10, eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Versículo 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então é quando nós guardamos, John, a palavra verdadeira, vive e eficaz em nosso coração, que nós conseguimos realmente nos manter em santidade e viver no Instagram. Não tem problema você ter o seu Instagram, não tem problema você ter os seus memes, não tem problema você ter os seus amigos em que você possa compartilhar coisas engraçadas. A gente mesmo compartilha um monte de vídeo de vôlei engraçado e tudo mais. O Pedrinho tá aqui, te manda vídeo zoando e tudo mais. Cara, não tem problema você ter isso. Só que o problema é quando você tá tão vidrado naquilo que você esqueceu a verdade. Quem que é a verdade? É a palavra de Jesus na sua vida, mano. Exato. Então, assim, é um momento em que você percebe que você passou muito mais tempo no seu telefone do que você passou com Jesus. E não é só nem lendo a Bíblia, mas, cara, fazendo qualquer outra coisa, glorificando a Jesus. Exato, tipo, andando de bike e orando e, cara, admirando o que Jesus criou. Eu acho que é uma baita parada da hora você que tá aí fazer. Acredito que você anda de bike. Pega um dia e sai de bike. Assim, Até, ó. mano, Não, e sem fone. sem fone. Sem fone e orando. vai. A gente tem um canto aqui, se chama Mole. Cara, que eu amo pegar minha bike e ir até lá, sentar nas pedras e só ficar ouvindo o mar. Perfeito. Só ficar ouvindo o mar. Cara, é maravilhoso porque a gente tá contemplando a verdadeira criação de Jesus Cristo. E aí, ainda pra completar. Nossa, isso deve dar um detox mental. É agoniante. Digo que é agoniante, porque, pô, tá acostumado a ficar aqui, ó, toda hora aqui. E aí você senta e fica quieto por 30 minutos. Ah, meu. É destruidor. Mas é muito bom. Atualmente ela se limpa. E aí a gente tem Colossenses 3, 2, que é mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, assim, não é errado você ter o seu Instagram, não é errado você ter ali essa questão, só que é muito complicado. Por quê? Porque o Instagram, o feed, ele vai trabalhar muito com a dopamina rápida, com a comparação constante, entendeu? E nós nos compararmos, tipo, caraca, mano, eu não sou que nem aquele mano. Eu não sou tão bonito que nem aquela pessoa, eu não sou tão famoso que nem aquela pessoa. Trabalha muito, muito com uma sexualização normalizada. Hoje em dia, a pornografia, ela não é mais escondida, ela é muito explícita praticamente na sua cara. E aí, a santidade, ela vai envolver a gente trazer uma curadoria incrivelmente intencional da nossa mente, o mais difícil que seja, a gente ter limites, a gente impor limites pra nossa mente, tipo, ó, eu passei esse tempo no Instagram, chega, e nós temos essa consciência de o quão ruim e quão impactuoso, não sei se existe essa palavra, deve existir. mas com um impacto ruim tem o Instagram em nossas vidas. E eu acho importante também dizer que não é só porque o seu algoritmo é cristão, o seu algoritmo tem pregações, tem palavras, tem dicas cristãs que você deve passar consumindo isso. Vai ser um conteúdo legal, vai ser um conhecimento legal, mas tudo tem que ter o seu limite. Antes de querer ter conhecimento sobre a palavra, pegue e lê. Vai ler, vai ter contato com Jesus, vai conhecer, porque a gente não lê para ter apenas conhecimento, porque senão a gente era um bando de fariseu, como a gente às vezes é, mas a gente lê também para conhecer um homem que morreu numa cruz por nós, para conhecer um Deus que nos amou antes de todo mundo. E então foque em ler a palavra em vez de só buscar conteúdos que às vezes são cristãos, às vezes não são, que podem realmente te ajudar a tua vida, mas antes de tudo que pode te ajudar a tua vida, viva uma vida pra Jesus. Eu digo, cara, o meu algoritmo é maravilhoso, mas, cara, assim, mais da metade dos meus vídeos tem bateria, tem vôlei, tem vôlei, mas a maioria mesmo é conteúdo cristão, são palavras. Só que, cara, ver conteúdos cristãos, ver palavras, curiosidades bíblicas, não substitui você pegar a sua Bíblia de papel e você se debruçar nas páginas. Entendeu? Cara,
tá conectado diretamente com Deus que te criou, que te amou. É. É incrível. Bom, como que eu posso viver em santidade sem ser isolado? Porque a gente trouxe como viver no meio digital e Uhum. que às vezes a gente vai se impedir de acompanhar algumas modas que estão Sim. tendo digitalmente, mas como que eu posso viver na prática sem ser excluído? Eu gosto sempre de dizer que Jesus ele andou com pecadores, né? A gente tem em Mateus 9, por exemplo, no versículo 10, que Jesus ele está jantando com publicanos, com pecadores. Ele tá ali, entendeu? Por quê? Porque são os pecadores, são os doentes que precisam de um médico. Sim. Então Jesus ele veio para caminhar com isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de quem está ao nosso lado verdadeiramente. Né? Tem uma frase de um dos meus mentores, é uma frase muito conhecida, né? Mas eu ouvi primeiramente por ele, que é você é o reflexo das 5 pessoas mais Entendo. próximas de você. Então você reflete essas 5 pessoas na sua vida. Então, assim, você não precisa se isolar completamente, só que você precisa tomar cuidado com quem tá andando com você. Principalmente com as pessoas que estão no seu convívio diário. Exatamente. Então, assim, eu digo que, como a gente tá comentando aqui, é um discipulador com o seu discípulo. Cara, tenha uma, máximo 2 pessoas para qual você pode conversar, para qual você pode compartilhar suas vitórias, suas derrotas. Perfeito. A qual você pode se alegrar e a qual você pode chorar e se Até entristecer. porque até que ponto as pessoas que estão na nossa volta valem a pena. Exatamente. Então, assim, você pode manter os seus amigos, mas nem todo mundo, nem todo ambiente precisa ter acesso ao seu coração. Perfeito. Porque, cara, não é todo mundo que vai resolver teu problema. E ao mesmo tempo, você não tem que se excluir de todo mundo. Você Não não precisa vive se uma excluir, bolha cara. social. Mas- Você não é um fariseu. Exatamente. Mas viva com pessoas que vão te elevar espiritualmente. Então a gente tem em Perfeito. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, assim, ande com pessoas que te influenciem pro bem, que te façam crescer, te ajudem a crescer cada vez mais espiritualmente e viver em santidade. Ao ponto de você chegar e falar, eu pequei, essa pessoa não vai passar a mão na tua cabeça, ela vai te auxiliar e te ajudar. Então vamos viver em santidade. Corrige, rapaz. Corrige, vambora, amor. Alô? Tá. E agora que a gente tá falando desse. De realmente tipo, ter uma pessoa pro nosso lado. E quando a gente não peca, a gente começa a não pecar e. Se mantém em santidade. Exato. Existe um nível máximo de santidade. Tipo assim, eu sou o santo Israel. Não tô brincando. Mas existe um nível máximo de santidade? Não existe um nível máximo de santidade. Ninguém é santo completamente. Até porque Somente senão a gente- ele. Exato. Ele. O grandioso. O homem, a máquina, a fera. Filipenses 3, no versículo 12, Paulo vai dizer que ele fala ali no versículo 3, né, a questão da plenitude, a plena confiança em Cristo Jesus, onde ele considera tudo como perca para ganhar e ter e conhecer a Cristo Jesus, o poder da sua ressurreição. E no versículo 12 ele comenta: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, assim, o que eu entendo a partir desse versículo, John? A santidade máxima só vai ser alcançada através de Cristo na glorificação. Se até Paulo, Se até no auge Paulo, que é o da carta de brabo, Filipenses, não entendeu? era perfeito. Então Paulo- você com certeza também não é, filho. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, tipo assim, mas eu vivo em santidade o tempo todo. Cara, glória a Deus, mas a Bíblia mesmo fala que aquele que está de pé cuide-se para que não caia. Uhum. Né? E assim, é muito louco porque eu já vivi assim. Eu já vivi um período muito louco de santidade com Jesus, cara. E eu achava que eu nunca mais ia cair em determinados pecados. Mas qualquer deslize, meu amigo, Você vai pra ladeira abaixo. você já era, velho. Você já era. Então, assim, é sobre a gente manter e continuar praticando o bem, mas não usufruir dessa liberdade como desculpa pra fazer o mal. Tipo assim, caraca, eu vivi muito em santidade, agora eu acho que eu posso pecar um pouquinho. Dá pra Não. dar aquela caída. Não dá. 1 Pedro... E se tu pensa assim, já poderia avançar pra uma próxima pergunta que vai ter no futuro, mas você já não tá cometendo uma santidade real. Não. Você tá Porque vivendo não é uma uma performance. santidade leve. Vamos embora. Você tá vivendo de performance. Exato. Bom, Vai. como que eu posso lidar com
as pressões que a vida dá, com os desejos, com os hormônios e Adolescente. porque, meu Deus do céu, cara, eu nunca vi uma fase pra eu ter tanto sono, pra eu ter tanto. Nossa, tá toda hora querendo matar alguém. Nossa, meu Deus do céu, que fase difícil, ô desgraça, velho. É difícil. É muito difícil. A gente falou bastante lá no podcast Pecado, a questão de Tiago 1,14, que cada um é tentado mediante o seu próprio desejo e tudo mais. A adolescência é uma fase muito complexa, onde o emocional ele tá muito estourado. Muito estourado, né? E porque ainda não está ali, está em formação o córtex pré-frontal, que lida com essa parte mais da razão, que é formado completamente nos 25 anos só. Então, tipo assim... Não tô um adolescente. Eu sou um adolescente de 22 anos, mas eu tenho já umas vivências e tenho um pouquinho mais formado que você. Tem certeza? Um pouquinho só, talvez leves ali. Mas enfim, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com esses desejos, porque, cara, a gente sabe que a partir de 1 Coríntios 6, o corpo ele é o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente foi comprado por um alto preço. Perfeito. E a gente não pode negligenciar esse alto preço que foi comprado. Então, sim, cara, os hormônios na adolescência, eles se amplificam completamente. Você age muito por impulso, né? É muito louco porque eu aconselho muitos adolescentes na questão da pornografia e masturbação, e eu comento com eles, cara, se você se aguentar ali esses 10 minutos que você tem desejo, se aguentar, você vai conseguir vencer. E normalmente é assim mesmo, é um desejo que, do nada, pá, vem forte demais e você não Parece consegue até segurar. bicho de 7 cabeças. É um bicho que tá ali querendo te matar. Então, assim, mas é muito importante entender que santidade não é você negar essa existência do desejo que você tem, mas é você saber direcionar esses seus impulsos. Então, tipo assim, eu sempre comento, cara, a melhor coisa que você pode fazer na adolescência é você praticar algum esporte. Nossa, verdade. É você fazer alguma coisa, cara. Tipo, mano, vai fazer uma coisa, vai fazer um futebol, vai jogar um vôlei, vai jogar um basquete. Fazer uma academia. Vai fazer uma academia, fazer um crossfit, Teu vai corpo andar é de o bike. templo do Espírito Santo. É. Ele te entregou um corpo que vai ser a ferramenta que você vai usar pra trazer vidas pra Jesus, pra ir pra nações. Não sei o que você vai fazer de sua vida, mas contanto que seja de acordo com o propósito de Deus. Então, cuide bem desse seu corpo, porque se a sua ferramenta de evangelismo, de trabalho, de propósito falhar, não tem mais como você fazer nada. Exatamente. E aí, cara, quando você gasta, John, todos os seus hormônios, a sua energia nisso, no esporte, em fazer outras coisas que agradam ao Senhor Jesus, porque, cara, pô, é maravilhoso. Pô, praticar esporte é muito bom, mano. Tipo assim, tá louco. Por mim, eu jogava vôlei, futebol todo santo dia. E aí, cara, você tá ali, você esgota esses seus hormônios, seus desejos, esses seus impulsos naquilo. Então você começa a viver de uma maneira que você vai ainda ser tentado, mas vai ser muito menos. Porque você já tá gastando toda essa impulsão do seu coração em outra coisa. Algo que não vai ser não edificante. Exatamente. Então, assim, é complexo, é muito difícil, são hormônios muito complexos, por isso que a gente tem essa parada que na adolescência é muito problema com pornografia e masturbação, principalmente pros meninos, né? Então, é a recomendação que eu falo, tipo assim, cara, vai fazer alguma coisa, vai praticar um esporte, vai andar de bike, vai andar, vai correr, sei lá. Mano, vai olhar pro mar. Sai de casa. Que nem ele faz. Sai de casa, mano, não fica em casa. Se tu ficar em casa com teus hormônios ali, pô, mano, aí tu tá decretando a sua queda. Você vai morrer. Tu tá decretando a tua queda, irmão. Tá decretando que você vai cair ali e já era, entendeu? Você tá facilitando pro Satanás. Exatamente. Então não facilite pro Satanás. Não facilite pro inimigo, pro coisa ruim. Pro corintiano. Corintiano? Meu Deus. Aí você causou uma guerra com 50% da população. Que é Grêmio, pai. Que é Grêmio até morrer, rapaz. O maior do sul. Vambora. Você para de rir. Viver em santidade cansa? É a pergunta que já foi respondida, mas eu quero uma base, ó. Viver em santidade cansa? Tem como viver uma santidade que seja leve, que seja atraente, que seja algo, tipo, que não seja pesado, realmente? Entendeu? Cara, viver em santidade é difícil. E aos olhos... Aos olhos do Até Pai. puxei a subir. Lembrei da música, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Pô, mano, você é muito Zé Ruela. Aos olhos do Pai. Cara, perdi minha linha de raciocínio inteira, velho. Voltei. Aos olhos terrenos, aos olhos momentâneos, santidade não vale a pena. Entendeu? Porque não é algo que você vai ter uma recompensa, pá! Toma. Que nem você cair no pecado e pá! Bom. Só que daí depois pronto, né? Tua cabeça aí já depois você já aí a pensa culpa, nas algemas vindo. Isso, aí o demônio vai.
Então, assim, viver em santidade, a recompensa não é de agora. A recompensa está na glorificação com Cristo Jesus lá na frente. Nosso galardão. Nosso galardão. Mas a gente tem Mateus 11, 28 ao 30, que, por exemplo, que a gente precisa entregar realmente Nosso jugo. o nosso fardo para Cristo Jesus e isso vai ser um pouco mais leve, né? Cara, eu não vou ser hipócrita falando pra você, cara, tem vezes que cansa. Viver em santidade realmente cansa, mano. Realmente cansa você se purificar, se guardar, Tem que perdoar os outros quando os tem outros que perdoar os fazem muita outros, cagada. enfim. Só que, cara, eu gosto muito de um versículo que é Neemias 8:10, que vai trazer que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, é muito bom você entender, tipo assim, cara, quando vivemos em santidade, nós alegramos ao Senhor. E a alegria dele É a nossa força. torna a nossa força. É um ciclo. E é a força para nós continuarmos. Então, assim, eu gosto de pensar que através da santidade nós enxergamos a Jesus. E aí é o ciclo que eu também já falei várias vezes. Enxergando a Jesus, nós entendemos a santidade. E em santidade, nós entendemos Jesus. Então é um Perfeito. ciclo assim, cara, é que nem você. Se eu parar de viver santidade, eu começo a me afastar de você. É Jesus. Eu começo a me afastar de ti. Mas se eu começo a viver em santidade, eu começo a me entender, a me conhecer, tira a mão daqui. A me entender, a me conhecer. E eu começo a entender o que é a santidade verdadeira e o porquê que eu vivo em santidade. Então, santidade cansa? Cansa. Cara, mas é uma canseira que vale a pena pra caramba, velho. É que, cara, imagina, que nem você disse, ver a beleza de Jesus. Imagina ver a beleza de Jesus e voltar como Isaías disse, né? Que viu e sentiu impuro, sentiu ruim, sentiu maculado, sentiu todo ruim. Então, cara, ao mesmo tempo que você vê com santidade, você vê a Jesus, você vê o quão pecador você é quando você vê Exatamente. Jesus. E é interessante de trazer, John, que se a gente vive uma santidade falsa, talvez essa santidade, como a gente falou, virou uma performance. E talvez até virou um orgulho, Virou um orgulho. que é um pecado. Virou orgulho. Logo você não tem santidade. Exatamente. Então, assim, cara, quando essa sua fé, essa santidade vira uma obrigação forte em você, cara, tu começa a sentir exaustão, tu vira um perfeccionista chato e vive com uma culpa. Agora, se você tem uma santidade saudável, você tem clareza naquilo que você tá fazendo, você tem uma leveza pra fazer aquilo, pra viver em santidade, e você tem uma coerência mediante as suas atitudes e todos os seus pensamentos. Entendendo que você é falho. Mas como você mesmo trouxe, cara, Isaías entendeu, eu sou falho. Eu preciso olhar pra Deus e entender a santidade dele pra daí eu ser perdoado pelos meus pecados e aí eu ser enviado pra ajudar outras pessoas. Perfeito. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender a importância da santidade na nossa vida, até porque Hebreus vai trazer muito bem claro que sem santidade nós não veremos a Deus. Então, santidade é algo obrigatório na sua vida. Existem muitas maneiras de nós buscarmos a santidade, e tanto que é um tema muito amplo. Muito É um amplo. tema muito amplo. Que, se a gente começar a falar tudo sobre santidade, vai ficar 10 horas de podcast. Cara, mas eu acho que a gente pode ir mais correndo pro final quando a gente percebe que viver em santidade, como Douglas Douglas Gonçalves disse, viver em santidade não é apenas não rejeitar os pecados, Isso. mas sim se deleitar em Cristo. Exatamente. Achar o seu prazer em Cristo. Então, quanto mais prazer a gente achar em Cristo, menos o pecado vai ser atraente. Quanto menos o pecado vai ser atraente, mais santidade vai ter na sua vida. Quanto mais santidade, mais você vai ver em Jesus. Quanto mais você vê Jesus, mais prazer você acha em Jesus. E vira esse ciclo que vai te trazer um lugar de conforto em Deus. Né? Não um conforto em circunstâncias, mas sim conforto em Deus. Exatamente. Pra encerrar, então, eu vou te falar umas coisas que eu escrevi, que eu peguei aqui, de como viver em santidade, baseadas na Bíblia. Perfeito. Então a gente tem alguns pontos, presta atenção. Primeiro é a morte do velho homem. Romanos 6,6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos. Então, morte do velho homem é o quê? Negar os velhos costumes. Efésios 4 também fala sobre isso. Exatamente, andarmos na luz, chega das velhos costumes, chega das suas velhas Antiga atitudes. natureza. Cara, se tu falava palavrão e agora se converteu, foge do palavrão. Se tu ficava zoando teus amigos de maneira tão tremenda, errada, Eles radical, chegavam a ficar maluco da Isso. cabeça, irritado. e zoar, pedra de cara, a tropeço. gente se zoou o tempo todo. Meu Deus, esse macaco Entendeu? prega. Não, tô brincando. A gente se zoou o tempo todo, mas, cara, existe um limite.
Sabe, se teu amigo chegou e você viu, cara, mano, ele ficou mal, ele ficou triste. Mano, você não tá mais vivendo de uma maneira santa. Uhum. Então é você mudar. Aí nós temos renovação da mente, renovar a nossa mente, Romanos 12, 1 e 2, que é rogo-lhes pelas misericórdias que Deus se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem. Ao padrão desse mundo, mas sejam renovados pela... meu Deus. Transformem-se! Transforme-se pela renovação de mente, através da palavra, e é isso aí. Deus, esqueci. Então, a gente renovar a nossa mente mediante a isso, nós obedecermos aos mandamentos de Jesus, porque esse 1 Samuel 15, 22, entendemos que obediência é muito melhor do que sacrificar. E aí, também existe algo muito bom, John, que a gente não trouxe tanto, na verdade todos os episódios a gente trouxe, mas que é o quebrantamento e a confissão. E assim, nós confessarmos a Cristo Jesus para que Ele possa nos perdoar, e nós confessarmos uns aos outros, aos amigos, a líderes, para que nós sejamos curados. Né? Isso vai falar lá em Tiago. Para que nós venhamos a fugir do se pecado. Quebrantar também. Não se endurecer o coração como Faraó. Exatamente. E a gente viu o que aconteceu no final das contas. Exatamente. Né? E aí nós temos também uma orientação muito importante de Paulo lá em 2 Timóteo 2:22, que é fuja. Fuja dos não desejos. Batalhe. Não é pra você batalhar e bater de frente com os seus desejos. É fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os de coração puro, invocam o Senhor. Então, assim, é sobre nós sermos, John. Aí eu tenho uma frase boa aqui, que eu escrevi. É sobre nós sermos radical com o que nós assistimos, com o que nós ouvimos, com quem você anda. Sobre nós sermos radical com os locais que nós frequentamos, com os nossos hábitos diários e noturnos. Perfeito. Radical com a nossa linguagem, radical com as atitudes e radical com as nossas escolhas. Calma aí, ô Billy Graham. Aí os guri, pai. Então, exatamente. E aí eu quero te fazer algumas perguntas pra você pensar com você, e você também pensar aqui, o Pedrinho também vai prestar atenção agora, que ele vai ouvir as perguntas e pensar um pouquinho. Pergunta pra você mesmo. Eu estou protegendo o meu coração da imoralidade? O que você tem visto e o que você tem ouvido? Com quem você tem andado? Os meus amigos me incentivam a viver em santidade? Eu entendo a gravidade do meu pecado diante de Deus, assim como Isaías entendeu? Quais pensamentos têm dominado a sua mente? E o que você vai fazer daqui pra frente pra lutar e fugir dos seus desejos? Isso, onde é que você descobre? Nesse vídeo e no podcast passado, sobre o pecado. Exatamente. Se não assistiu, vai lá assistir. Então, não é sobre apenas abandonar o pecado. Exato. Mas é sobre buscar um tesouro de um relacionamento profundo, sincero e transformador que a gente pode ter com Cristo Jesus. Que vai ser baseado na rocha que foi talvez na rocha que é Jesus, mas baseado em entregas, em santidade, baseado em confissão, baseado em quebrantamento, baseado em profundidade na palavra, que você não vai ser abalado por qualquer vento de tentação, qualquer vento de, talvez, ataque espiritual, qualquer vento que possa vir, não vai te derrubar, porque você vai estar firmado na rocha e firmado em bases firmes. É isso. De entrega, de quebrantamento, de profundidade bíblica e de relacionamento com Jesus. E é isso. A cruz, ela não apenas garante o verdadeiro perdão nos nossos corações, mas ela nos capacita a vivermos em santidade todos os dias, porque Jesus venceu o pecado, ele venceu a morte, e nele a gente também pode viver em santidade. Meu Deus, mas terminar assim Meu Deus, que coisa linda. Ainda bem que eu lembrei das minhas anotações de santidade. Cara, que coisa linda. Olha, se tu ainda não deixou o teu like. Pelo amor de Deus, né, meu? Aqui, ó. Cristo vive, pai. Cristo vive. Coisa linda. Então, resumindo, siga Cristo, vive em santidade, porque... E principalmente siga Cristo, porque seguir a Cristo vai te levar à santidade. Viva com radicalidade nos seus ambientes, no seu pensamento. E, cara... Não sei. O importante é dizer que Deus é bom, mano. Deus é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é santo e sempre será. Não tem mais o que dizer. Cara, é isso. Fica com Deus. Até a próxima. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus guarde os teus dias, os teus pensamentos. E fuja da tentação, não batalhe. E vá pra Jesus, leia a palavra e tenha um relacionamento diário
porque Jesus é incrível, Jesus foi quem nos amou primeiro e nos criou. É isso. É isso. Deus te abençoe. Deus te E abençoe. nos vemos no próximo. É isso. Até lá. Tamo junto. Valeu.